Abra sua Bíblia. Na carta escrita por Paulo, de uma prisão. Todavia, é uma carta que a alegria está tão presente. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3. A partir do verso 12 até o verso 14. Meus irmãos, está escrito na santa, bendita e preciosa palavra do Senhor. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até o verso 14. A igreja pode sentar. Vamos orar. Bom Deus, misericordioso Deus, aqui estamos nós, no templo, lugar de adoração, lugar de serviço espiritual oferecido a Ti. Humildemente, eu te suplico, ó bom Deus, suplico a doce assistência do Santo Espírito, a fim de que a Tua palavra seja pregada com honestidade, com transparência, com temor e tremor no coração. Usa-me como instrumento para o louvor do Teu nome. Abre o coração e os ouvidos do Teu povo, a fim de que a palavra alcance, abençoe, mude, transforme. A palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. É através dela que nós conhecemos a vontade soberana do Senhor nosso Deus. Portanto, usa a Tua palavra e fala ao coração do Teu povo. E a igreja diga: fala, Senhor, fala a todos nós. Assim oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, como crentes, como cristãos, queremos sempre alcançar novas vitórias na caminhada com o Senhor da igreja.
E quando penso nessas vitórias, evidentemente não estou pensando em conquistas materiais. E elas podem acontecer. Não é pecado, não desonra a Deus, muito pelo contrário. Exalta também o nome do Senhor, desde que o crente, ou os cristãos, rendam graças a Deus, entendendo que a vitória foi dada pelo Senhor. Todavia, eu me refiro a uma vitória mais profunda, que acontece na região da alma, que acontece na vida interior. Compreendemos à luz das Sagradas Escrituras que poderemos sim usufruir novas vitórias, triunfos completos em Deus, por meio de Cristo Jesus. Paulo escreveu a respeito desse triunfo. Escreveu em sua segunda carta, capítulo 2, verso 14: graças, porém, a Deus, que sempre, não em algumas oportunidades ou em algumas circunstâncias da vida, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus, ou nos faz triunfar em Cristo. Pensando nesta vida vitoriosa, convido a pensar e aproveitar a experiência de Paulo neste texto de Filipenses. Pensar, aproveitar essa experiência vivida por Paulo. E Paulo fala de vitória. Mesmo vivendo um momento tão sinistro, estava preso. Mas Paulo fala de vitória. Portanto, esqueça as lutas, os problemas, as tristezas, as decepções, as ingratidões e até mesmo os fracassos e derrotas que você já enfrentou. Todos nós fracassamos em alguns momentos. Todos nós já sofremos reveses. Todos nós. Ninguém escapa. Observe o que diz Paulo. Olhe para o texto. Paulo se expressa da seguinte forma, ou escreveu da seguinte forma: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Eu caminho, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui cabe uma palavra explicativa. A descrição dessa nova mentalidade em Paulo poderia ser vista como prepotência por parte do apóstolo. Mas, meus irmãos, se trata de uma caminhada que foi iniciada por ocasião do seu novo nascimento, cujo objetivo é exatamente o ponto de chegada. Isto é, o alvo final da vida com Deus. A palavra grega usada por Paulo é skopos, que significa ponto de chegada de uma corrida. Estamos caminhando, estamos correndo a carreira cristã, como diz a própria Bíblia. É a nossa caminhada e o nosso alvo, a nossa conquista, a nossa vitória final e definitiva é exatamente o ponto de chegada. Paulo usa essa mesma figura, essa questão do ponto de chegada, na primeira carta aos Coríntios. Ele faz uso dessa figura, desse ponto de chegada. Ele diz lá no capítulo 9, verso 24 de sua primeira carta: não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos a verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que vai para uma corrida põe na sua cabeça exatamente skopos, o ponto de chegada. Cruzarei o ponto de chegada, chegarei do outro lado. Meus irmãos, na vida cristã, nessa caminhada com o Senhor, chegará lá no ponto de chegada, e aí é a grande vitória espiritual. Ganhará o prêmio aquele que for fiel até o fim. Até o fim, chegando à perfeição em Cristo e sendo considerado justo no juízo final. Esta é a vitória derradeira. Para isso, voltando para Paulo, Paulo deixa o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O apóstolo Paulo deixa o passado e avança com todo o empenho para um futuro prometido por seu mestre. Isto é vitória. Isto é convicção da vitória. É certeza absoluta de vitória. Meus irmãos, seguindo o exemplo do apóstolo, neste dia, nesta hora, neste momento, neste lugar, neste tempo, meu irmão, tome a decisão firme, arrojada, de avançar para novas conquistas na caminhada da vida com Cristo. É com Jesus, é com o Salvador,
é com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Resolução firme, arrojada, de permanecer firme e conquistando novas vitórias espirituais. É evidente que algumas atitudes deverão fazer parte dessa sua postura firme. Uma postura firmada em Cristo. Uma postura firmada na santa palavra. E dela não arredar o pé. Eu quero destacar algumas coisas rapidamente, espero não passar muito do horário da escola. Eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, para você alcançar esse nível de vida espiritual abundante, vitoriosa, gloriosa, abençoada e abençoadora, procure aprofundar a sua comunhão com o Senhor Jesus. É claro que Paulo tinha profunda comunhão com Deus. Como é que a gente consegue aprofundar essa comunhão? Através da leitura da palavra de Deus. Parece-me que a gente vive o tempo inteiro falando sobre esse tema, sobre esse assunto. Porém, me parece que a gente escuta e não consegue entender. Eu tenho vitória na vida cristã, eu conquisto novas vitórias quando aprofundo a minha comunhão com o Senhor através da leitura diária da palavra de Deus. Apenas ler por ler? Também não. Eu preciso ler a palavra com o espírito de fé e obediência ao que está escrito. Eu preciso permitir que aquilo que está escrito faça parte de minha vida, de minha caminhada. Não é apenas decorar a Escritura, nada contra quem decore, é importante. Eu procuro decorar. Eu não consigo decorar o endereço. Eu sou ruim para decorar o endereço. Mas é importante a leitura, é importante decorar o texto, é importante agora. Muito mais importante é viver o espírito do texto. A letra, Paulo escreveu, mata. Portanto, leia e medite na palavra, analisando a verdade em destaque, e aplique-a para a sua vida. Aplique a palavra à sua vida. Aquele texto que chamou a sua atenção, olhe para o verso que chamou a sua atenção e pergunte a si mesmo: eu vivo o que está escrito? Convide sua alma a bendizer o Senhor e procure analisar as bênçãos que você tem recebido. E glorifique a Deus. Renda graças ao Senhor. Siga, meu querido irmão. Siga, minha querida irmã, o bom exemplo do rei Davi. Lá no Salmo 103. Ele escreveu assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Não olvide, não se esqueça, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quando você acordar de manhã, lembre dos benefícios do Senhor. Agradeça pela sua vida, pelo que você tem, pela sua família. Louve a Deus, bendiga o nome do Senhor. Enquanto você louva a Deus pelos benefícios recebidos durante sua caminhada rumo ao prêmio, as lutas e os problemas são esquecidos. As lutas e os problemas passam a ocupar um lugar secundário. Alguém já disse que o louvor liberta. Quando a gente louva ao Senhor, glorifica a Deus de todo o coração, aquele louvor dirigido a Deus liberta a nossa vida. Muitas vezes aprisionada pelos problemas da existência. O louvor liberta a nossa alma. Meu querido irmão, comece cada novo dia louvando o Senhor, glorificando o Senhor, exaltando o nome do Senhor. Comece o dia adorando a Deus. Pastor, meu dia é tão corrido, acorde mais cedo. Reserve 30, 40 minutos para orar, para ouvir a palavra, para se deleitar na presença de Deus. Aleluia. Ah, como é bom louvar a Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus através de sua palavra. Como é bom encher a alma da presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Segunda coisa, tome posse pela fé das promessas feitas por Deus ao seu povo através da palavra. Eu não estou falando daquele tome posse que algumas pessoas usam. Meu irmão, olha, aquele ato tome posse. Não, esqueça. Aquela mansão, esqueça. Não falo disso não. Isso é baboseira. Tome posse pela fé das promessas feitas por Deus ao seu povo, e você é povo de Deus, povo escolhido de Deus. Você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tome posse das promessas através da palavra, que estão postas na palavra, melhor dizendo, que estão ditas na palavra, que estão escritas na palavra. Sabe o que diz Josué 21:45? Você já leu esse texto? Tenho certeza absoluta que você já leu esse texto. Josué 21:45. Abra a sua Bíblia. Está escrito assim, observe, meu irmão, e glorifique a Deus. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Está escrito: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, e agora nós somos o Israel espiritual de Deus. Nenhuma delas falhou, aleluia. Todas se cumpriram perfeitamente, nenhuma delas falhou.
Deixe-me perguntar uma coisa a você. Alguma promessa feita por Deus para a sua vida falhou? Deixou de se cumprir? O Senhor voltou atrás? Nunca. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Asaf, no Salmo 77, ele pergunta: cessou, verso 8 do Salmo 77, cessou perpetuamente a sua graça? Porventura acabou a graça do Senhor? Caducou as suas promessas para todas as gerações? Jamais. Você pode dizer amém, meu irmão? Caducou as promessas do Senhor para todas as gerações? Claro que não. Evidentemente que não. Obviamente que não. As promessas do Senhor não caducam, não ficam esclerosadas, não são apagadas na poeira do tempo. O Senhor jamais fica de miolo mole. Eu posso ficar de miolo mole, mas o meu Deus não. O seu Deus jamais ficará de miolo mole. Louvado seja o seu nome para sempre. Portanto, todas as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Ele as cumprirá, meu irmão. De forma que sobre ele, ou sobre elas, sobre essas promessas, poderemos alicerçar nossa caminhada rumo ao alvo. Rumo ao alvo. Louvado seja Deus. Escopos. Eu vou cruzar a linha de chegada. Esse é meu alvo, é o meu objetivo. Eu não posso ficar preso às circunstâncias da vida. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Eu caminho rumo à vitória. Eu caminho rumo ao alvo. Terceira coisa. Estou tentando correr para não atrapalhar a EBD, viu, Eric? Humilhe-se diante do Senhor. Diante do Senhor. Humilhar-se é reconhecer a nossa extrema pobreza espiritual. Sou pobre e necessitado. Reconheço a minha extrema pobreza espiritual. Humilhar-se é ser submisso totalmente a Deus. Não às pessoas, não aos homens, a Deus. Este é o caminho que conduz você a usufruir plena vitória na presença de Deus. Paulo estava numa prisão. Mas ele usufruía plena vitória em Deus. A sua alma estava completamente livre na presença do Senhor, a despeito daquela prisão. Uma alma liberta, totalmente livre. Ele usufruía a presença do Senhor. Por esta razão, ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece.
Na sua segunda carta, o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 5, versos 5 e 6. Cingi-vos todos de humildade, se acobertem, tomem a coberta da humildade. Cingi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Soberba não é de Deus. O Senhor resiste fortemente ao soberbo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí vem o conselho de Pedro: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno vos exalte. Jesus disse: aquele que se humilha será exaltado, não pelos homens, não pela sociedade capenga, morta em seus delitos e pecados. O crente é exaltado pelo Senhor da glória. A Ele honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia. Nenhum soberbo alcança novas vitórias na caminhada rumo ao alvo. Então, somente aquele que se humilha diante do Senhor, que reconhece a sua pobreza espiritual, que reconhece que a sua alma é extremamente pobre e que precisa desesperadamente da graça bendita do Senhor. Em quarto lugar, a vitória acontece quando a pessoa busca o Senhor de todo o coração. Busque o Senhor de todo o coração. Você irá, meu irmão, você irá achá-lo cada vez que o buscar em plena sinceridade. Em plena sinceridade. Quando você o busca de todo o coração. É claro que eu não perdi Deus, nem você perdeu Deus. Você entende a linguagem. É você se derramar diante do Senhor. Abrir o coração de par em par. Falando à casa de Israel, através do profeta Amós, o Senhor disse: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Vida plena, abundante, vitoriosa, alegre, saborosa, deliciosa. Uma vida abundantemente abençoada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Ao profeta Jeremias ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, com a sua alma voltada para o Senhor, quando o seu coração estiver completamente diante da presença gloriosa de Deus. O rei Davi escreveu: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Eu busquei a Deus, eu corri para Deus, eu pedi socorro ao Senhor, reconheci a minha fragilidade humana, busquei o Senhor e Ele me acolheu de forma afetuosa. Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que estende a mão.
Ele é aquele que oferece o ombro amigo. Lembram de João, lá na última ceia? Aquela figura fala tanto a minha vida. João deita a cabeça no ombro de Jesus. É assim que Ele faz comigo e com você, quando estamos em apuros. Quando buscamos ao Senhor e estamos em apuros, Ele diz: filho, olha, deita a tua cabeça no meu ombro e descansa. Encontra na minha vida refrigério, alegria plena. O rei Davi disse a seu filho Salomão, ele deu um conselho a Salomão, seu filho. Davi disse: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Ele penetra todos os corações. Ninguém consegue fugir de Deus, ninguém se esconde de Deus. Se sobe ao céu, Ele está; se desce ao mais profundo abismo, Ele está. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento, se o buscares. Salomão, meu filho, se você buscar ao Senhor, o Senhor se deixará achar por ti. Busque ao Senhor, meu irmão, e o Senhor deseja que você o encontre em toda a plenitude do eterno. Mas Davi faz uma advertência: se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Busque ao Senhor, meu filho Salomão, e você vai encontrá-lo. Não desista da caminhada, continue caminhando firme. A minha pergunta é, meu irmão, você deseja andar pelo caminho da vitória, do triunfo? Você deseja cruzar a linha de chegada? Scopus é o meu alvo, é o meu objetivo. Você deseja cruzar a linha da vitória? Então, nesta vitoriosa caminhada rumo à perfeição, busque o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Busque a Deus, meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo, em nome de Jesus. Em quinto e último lugar, tome posse do escudo da fé na luta contra o inimigo. Lembre, meu irmão, daquilo que Paulo escreveu aos Efésios. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A minha luta não é com o outro ser humano. A minha luta é contra principados e potestades. Portanto, tome posse do escudo da fé na luta contra o inimigo que está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Amém, meu irmão? Tome posse do escudo da fé na luta contra o inimigo. O inimigo sempre tentará nos atingir com seus dardos inflamados durante toda a nossa existência. Dardos inflamados.
que agem na nossa cabeça. Crente jamais fica possesso, crente. Mas o crente, muitas vezes, é atacado pelos dardos inflamados do maligno, pelas flechas inflamadas do maligno. Durante toda a existência, é assim. Nunca vai mudar até que Jesus volte. Precisamos enfrentar as trevas com armas espirituais. A fé firme e constante em Deus e nas promessas bíblicas, observe, garante-nos uma vitória permanente. Paulo escreveu aos Efésios, afirmando que o escudo da fé, esse escudo da fé tem uma ação. É arma de defesa, mas também é arma de ataque. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Louvado seja Deus. João, em sua primeira carta, diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé que nos foi dada como dom de Deus. Essa fé que nos foi dada vence o mundo, vence as hostes do maligno, vence o inferno. Meu irmão, em nome de Jesus, tome posse do escudo da fé e comece a saborear as grandes vitórias de Deus nesta caminhada rumo à perfeição. Se arme com o escudo da fé, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu garanto a você, o cão bate em retirada, o capiroto foge, Satanás cai fora, porque ele é um derrotado. Vitorioso é o Senhor nosso Deus. E aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Quero concluir dizendo, lembre-se da experiência de Paulo. Volte para o texto, meu irmão. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. A minha vida não está estacionada, ela prossegue. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aí Paulo completa. Uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para Escopos, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No verso 15, o apóstolo Paulo menciona a palavra perfeição, assim também como no verso 12. Então vejam bem, meus irmãos, quando Paulo menciona perfeição, na cabeça de Paulo que estava era maturidade. Ninguém pode ser perfeito aqui na terra. Seremos perfeitos na eternidade.
aquilo que aconteceu lá no jardim, que o homem perdeu a qualidade de perfeição, na cruz, Cristo reconquistou para nós. E na eternidade seremos totalmente perfeitos. Portanto, Paulo pensa em maturidade cristã exatamente aqui nesses dois textos. Paulo pensa numa caminhada consciente rumo à estatura de Cristo. Portanto, o que Paulo nos ensina não é triunfalismo ensinado pelo humanismo. Não é triunfalismo ensinado pelo humanismo. Longe de nós essa ideia triunfalista, humanista, completamente separada da palavra do Senhor nosso Deus. O humanismo enaltece o homem, supervalorizando. Essa vitória é doentia, afasta o homem de Deus e nutre na alma desse homem autossuficiência tola. Dependemos de Deus. Triunfalismo, jamais. Eu tenho triunfo em Cristo Jesus. Eu não sigo essa ideia do humanismo. O apóstolo ensina a respeito de uma vitória real na vida, uma vitória consciente e de acordo com o que já alcançamos. Vitória na caminhada cristã vem diretamente das mãos do Deus eterno, de mais ninguém. De mais ninguém. Portanto, eu não posso ficar com a alma triunfalista. Eu preciso entender que a minha vitória na região da minha alma, da minha mente, do meu coração, ela emana do trono da graça e me dá força para viver neste mundo de uma forma consciente e madura para o louvor de Deus. Assim o Senhor nos abençoe, com sua graça e misericórdia. E cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Amém.